Senhor presidente Carlos Gueiros, vereadores, vereadoras, em 1993, o Brasil vivia uma outra época. É verdade que com conturbação política, uma crise política após o impeachment do presidente Collor em 1992, mas havia uma previsão constitucional, vereador Ayrton Luna, para que em 1993, 5 anos após a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, o Brasil deveria ser submetido a uma consulta popular para saber se o Brasil deveria permanecer uma república e se deveria permanecer um sistema presidencialista, ou se deveria partir para a monarquia ou parlamentarismo. O Brasil parou para debater acerca das teses. Eu recordo que eu defendia, naquela época, não apenas a manutenção da República, embora o debate até sobre a monarquia ele estivesse presente, e recordo inclusive que um professor meu da Faculdade de Direito do Recife, o professor Egídio Ferreira Lima, que havia sido constituinte, ele, certa vez, até consultado por provocação que eu fiz, logo após a constituinte, o professor Egídio Ferreira Lima, ele estava sem mandato, ele havia perdido a eleição para a renovação do seu mandato à Câmara Federal em 1990, ele não havia sido reconduzido, um grande constituinte que, lamentavelmente, não teve a quantidade de votos suficientes para retornar ao Congresso Nacional. E eu perguntei ao professor Egídio, presidente, professor, como é que esse dispositivo foi parar na Constituição? Porque foi parar no ato das disposições constitucionais transitórias. E o professor Egídio, ele disse, olha, o deputado Bueno, de São Paulo, não recordo mais o primeiro nome dele, era um nome composto, nome até sobrenome. Ele conseguiu, já que ele era monarquista, introduzir no ato das disposições constitucionais transitórias, porque sabia que a maioria dos parlamentares naquela época, a maioria era parlamentarista, conseguiu colocar uma consulta para não apenas cumprir uma reparação histórica, porque quando houve a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, os que fizeram a proclamação da República, senhor presidente, prometeram fazer uma consulta para saber se a população queria a República ou a monarquia. Mas o fato é que isto só vem a ser feito já depois, em 1993, nesse contexto, e os constituintes colocaram, os parlamentaristas se juntaram a uma proposta praticamente isolada de um parlamentar que era monarquista e houve, portanto, a consulta popular. Eu recordo que eu fiz ampla campanha pelo parlamentarismo. Eu recordo também da dificuldade que era convencer alguém a apoiar o parlamentarismo, porque houve um problema sério, de que não existe um modelo parlamentarista. Então, ao invés de se mudar o sistema e fazer via referendo a sua confirmação ou não, se consultou via plebiscito. Então, a população não sabia exatamente que tipo de presidencialismo seria implementado caso viesse a ser que tipo de parlamentarismo viria a ser implementado se houvesse a vitória. E o importante nessa consulta, senhor presidente, é que a população foi colocada a uma situação esdrúxula. Votar no que ela não compreendia, que era o sistema presidencialista recém-inaugurado com a Constituição de 1988, ou votar no desconhecido, votar no parlamentarismo, já que não havia uma clareza de que tipo de parlamentarismo seria,
até mesmo porque a experiência parlamentarista do início da década de 60, após a renúncia de Jânio Quadros, não havia sido uma experiência exitosa de apoio popular. O fato é que fomos às ruas, na campanha, eu recordo que era muito fácil, os presidencialistas tinham um discurso que era um discurso muito dissociado de uma discussão séria, porque os presidencialistas utilizavam do artifício de dizer, com este Congresso que está aí, você quer abrir mão do direito de votar diretamente para o seu presidente, abrindo mão para que o Congresso o eleja. Na verdade, são modelos distintos. E o fato é que nós perdemos aquela oportunidade histórica, vereadora Aline Mariano. E nesta derrota, que eu considero uma derrota grave do ponto de vista histórico, na tese que eu defendia, nós continuamos com um sistema presidencialista. No sistema presidencialista, e eu estou fazendo essa menção histórica para colocar no debate, para procurar contribuir no debate atual, de que tipo de modelo político nós deveremos partir, já que há praticamente um consenso de que a política no Brasil atualmente entrou em colapso. Nós que participamos diariamente do cotidiano da política com um mandato eletivo e na atividade diária de um parlamento, nós percebemos claramente, nós sentimos, não apenas percebemos, mas nós sentimos que há uma necessidade muito grande de algum tipo de renovação para que a atividade política ela passe novamente a ser vista por todos como a mais nobre das atividades desempenhadas por um ser humano, que é você dedicar a sua vida, você dedicar o seu tempo ao bem que não é seu, a um bem coletivo. Mas o fato é que, com o passar do tempo, o sistema presidencialista que nós temos hoje, ele se estabeleceu e, com o passar deste tempo, crises vieram e crises foram. Mas o fato é que hoje nós estamos vivendo um período em que a crise ela é muito mais intensa, muito mais profunda do que qualquer uma das que nós já vivenciamos a partir da nossa história republicana. E nós temos, portanto, um modelo estabelecido pela Constituição de 1988, confirmado por esse plebiscito em 1993, onde o presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. E aí eu entro, depois dessa longa introdução, ao tema específico desta tarde. Nós temos, pela primeira vez na história, um presidente da República que é chefe de governo e chefe de Estado, denunciado pelo Procurador-Geral da República pela prática de corrupção. Denunciado por corrupção passiva. Isto é de uma gravidade sem similar. Imagine a dificuldade que é, e que já foi, inclusive nesta última semana, quando o presidente visitou a Escandinávia e foi à Rússia, vereador Renato Antunes. A dificuldade de um chefe de Estado se relacionar representando uma nação, sendo que ele, sem as condições mínimas para ter o mandato de representar uma população, na medida em que sobre ele pairam suspeitas graves e que suspeitas que foram confirmadas e transformadas em ação com uma denúncia do Procurador-Geral da República. Eu vim aqui a esta tribuna, vereadora Aline Mariano, durante a legislatura passada, antes de passar a parte para o vereador Anderson Florencio, também estivemos do mesmo lado aqui nos debates da legislatura passada, pedir que a presidência Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, ela aliviasse o sofrimento do povo brasileiro a partir de um gesto de grandeza, a sua renúncia. Gesto que nunca veio. O fato de não ter vindo significou a deterioração da nossa economia,
atingindo o que nós estamos hoje vivendo. Uma época em que 14 milhões de brasileiros desempregados ainda sofrem com tudo que foi produzido pela irresponsabilidade de um governo corrupto, de um governo que ganhou a eleição fraudando a eleição. Ganhou uma eleição, inclusive com o seu vice agora, sendo o denunciado. Aquela época eu vim e pedi a renúncia. Não poderia agora deixar de fazê-lo a mesma coisa, na medida em que os fatos de hoje são tão graves quanto os fatos do passado, até mesmo porque há uma continuidade lógica, na medida em que o presidente atual era vice da presidente Dilma Rousseff. Mas eu escuto com atenção o vereador Wanderson Florencio. Mas antes de passar, vereador, uma dificuldade que a próxima eleição presidencial trará para o Partido dos Trabalhadores, vereador Carlos Gueiros, é de fazer campanha escolhendo um vice, candidato a vice, em que o partido diga, este vice, se ganhar, pode assumir. Ou então, escolher um candidato a vice que diga, vote na cabeça, mas este vice, se for eleito, e se a cabeça cair, não apoie. Porque, na verdade, é esta situação em que nós estamos vivendo, de tanta gente negando o voto que deu ao presidente Michel Temer, que não deveria estar na cadeira que ocupa. Eu escuto com atenção o vereador Wanderson Florencio. Vereador André Regis, primeiramente, eu queria dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência, ele deve ficar guardado para a memória. Vossa Excelência contextualizou, né, todo um histórico do nosso sistema eleitoral, da nossa política, de tudo que veio lá de trás, de 20 e poucos anos até o momento de hoje. Então, e a gente sente, especialmente nós que estamos investidos no mandato, o quanto essa falta de respeito com a política atinge também a gente que quer fazer a política de modo correto. Quando o cidadão liga a TV e vê lá, é 1 milhão para lá, 1 milhão para cá, é mala com dinheiro, e ao mesmo tempo ele tem dificuldade de pagar uma conta de luz, de fazer a feira, de manter o seu filho na faculdade, de ter o desempregado dentro de casa, ele olha para aquilo e diz, será se vale a pena a política? E realmente é uma reflexão que o cidadão vem fazendo. Então, vereador André Reis, eu acho que nós que estamos na militância, nós temos sim fazer o que Vossa Excelência faz na tarde de hoje, né, de refletir, de discutir o país, parar um pouco e discutir o que é que nós queremos para o futuro. O que é que nós queremos da política, qual é a forma, qual é a maneira que a política pode contribuir para que a gente vire definitivamente essa página tão manchada do nosso país. Infelizmente, nós imaginávamos que com a saída do governo corrupto que estava lá, nós teríamos um novo momento. Mas me parece que fracassamos. Todos nós, porque cada um de nós estamos passando, né, sentindo na pele essa dificuldade de um governo que desgoverna, que talvez não tenha mais condições políticas de se manter. Então, só nos resta torcer para que aconteça uma transição tranquila, que não pode ser dessa forma, não pode ser com líder que não lidera mais, não pode ser com líder que não tem mais o respeito. Então, eu também defendo, vereador André Regis, que o presidente deveria ter esse ato. Um homem já de certa idade, com experiência, já devia medir o seu tamanho. E o seu tamanho hoje não é mais de presidente da República. Que a gente pudesse ter um novo tempo com a transição, para que em 18 a gente, de fato, através, né, da vontade popular, a gente pudesse ter o Brasil num outro rumo, num rumo de prosperidade. Esse é o nosso desejo e estou alinhado com Vossa Excelência no seu pronunciamento, né, e também nas suas convicções. Eu agradeço, vereador Wanderson Florencio. Eu acredito que teremos aí um ano até a eleição, o início do processo eleitoral do próximo ano, e isso pode resultar em muito sofrimento para a população, na medida em que, da denúncia, presidente, haverá a necessidade da Câmara autorizar por 2/3 dos seus membros. Esse é o quórum mais elevado que a Constituição estabeleceu. Se o presidente da República
ele tiver contra si aberto um processo no Supremo Tribunal Federal autorizado pela Câmara, significa que ele não terá condições de governar. Ele já perdeu as condições objetivas de governar. E o governo Temer, o curto governo Temer, ele tinha uma característica interessante que era do governo de um presidente impopular para fazer reformas impopulares. Agora, e era isso que paradoxalmente mantinha o presidente. Era a importância de um presidente que não tinha popularidade para fazer o que talvez um presidente popular viesse a fazer. Na medida em que ele perde as condições objetivas de ser o presidente das reformas, ele perde, consequentemente, as condições do seu papel histórico. Resultado disso, a sua permanência só levará ao negativo, à destruição, ao efeito deletério da própria economia. Senhor presidente, meu tempo acabou, não sei se tem mais outro orador inscrito para eu poder passar a parte ao vereador Renato Antunes, vereador, ou se Vossa Excelência, utilizando da presidência... O tempo de Vossa Excelência esgotou, mas o próximo vereador inscrito é exatamente o que está ali no microfone tentando lhe apartear. Ele poderá conceder parte do tempo dele. Presidente, eu posso ceder 10 minutos do meu tempo com o maior prazer, até porque o debate é de grande relevância, é importante. Eu agradeço, senhor presidente. Vereador André Regis, obrigado pela parte, e concedo até, se for necessário, mais tempo, porque é um tema de suma importância, uma pena que o plenário está esvaziado, mas é um tema que nos faz refletir. Vossa Excelência nos dá uma aula hoje também de história, de direito constitucional, mas mais do que isso, nos faz refletir acerca do momento político em que estamos vivendo. Esse é o meu primeiro mandato, 2016. Somos agentes públicos, servidores públicos, no meu caso, através de um mandato eletivo, mas também eu sou, como Vossa Excelência, servidor de carreira. E nós sabemos que aquele que serve o público, ele serve a coletividade. Ele não serve interesses pessoais. Infelizmente, hoje nós somos alvos, como políticos que somos, porque há um contexto que todo político ele está dentro da mesma lama, ele é a batata do mesmo saco, e nós somos rotulados, infelizmente, de tudo que não presta, sobretudo pelos maus exemplos que nós vimos hoje no Brasil, na sua atualidade, mas também num passado recente e também que remonta a 20, a 30 anos de tudo que nós estamos vendo e observando. E apesar da pouca idade, eu sempre fui muito apaixonado pela história e sempre muito apaixonado também pelo contexto político. E hoje, observar aquilo que o Brasil está vivendo na sua essência, eu me uno ao discurso de Vossa Excelência para pedir um gesto de grandeza daquele hoje que se assenta na cadeira de Presidente da República. O que nós estamos vivendo hoje em Brasília é muito grave e, apesar de estarmos discutindo dentro de uma Câmara Municipal, e aqui nós discutimos assuntos de interesse local, mas, inevitavelmente, nós somos também alvos de tudo que está acontecendo no cenário nacional. Se o Brasil vive uma crise que está vivendo hoje, estamos no fundo do poço, como Vossa Excelência falou, mais de 14 milhões de desempregados, dos quais muitos são recifenses, esse interesse, esse assunto, compete a nós também. E essa reflexão deve ser feita por todos que estão nas casas legislativas, que estão no Executivo, que estão no Judiciário, mas mais do que isso, como cidadão, precisamos fazer essa reflexão. E eu acho que esse apelo não é um apelo apenas seu, mas eu me uno ao vosso apelo, mas que seja também da sociedade, para que aquele que se assenta hoje na cadeira da Presidente da República, sobre tantos escândalos que está acontecendo, ele tenha um gesto de grandeza, e ele possa renunciar àquilo que não é seu, e ele possa renunciar a esse cargo e entregá-lo para que, através de um processo de transição, no ano de 2018, possamos fazer como a Constituição determina, as eleições diretas. E aí eu me uno a Vossa Excelência nesse apelo para que possamos, como cidadão, juntos, levantarmos essa bandeira, mas fazer essa reflexão que também nós temos a nossa responsabilidade. Quem nós estamos escolhendo, quem nós estamos levando às nossas casas legislativas, quem nós estamos entregando a nossa procuração e o nosso direito de voto, para que possamos, de fato, fazer essa reflexão e fazer da eleição não apenas um gesto, não apenas um momento de, ir às urnas, mas que essa reflexão seja feita com muita cautela, que possamos aprender a votar melhor. Eu tenho tentado fazer esse exercício, saber em que eu voto, para, de fato, poder cobrar as minhas ações. E esse apelo eu faço, não como vereador, mas como cidadão. Precisamos, enquanto brasileiro, aprender a votar. Essa é a verdade. Porque se fala apenas em eleição, às vésperas da eleição. E muitas vezes, nas propagandas políticas,
e muitas vezes a gente tem lá, né, é como se fosse enchendo, né, a programação de blá, 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 de blá, 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 mas muitas vezes não se fala, não se discute nada, e a verdade é que o que está acontecendo hoje, a responsabilidade também é nossa, e nós precisamos assumir essa responsabilidade e ter essa coragem que Vossa Excelência está tendo. Quando necessário cobrar para que se faça algo, que se saia de onde deve sair, nós devemos ir à tribuna e falar. Vossa Excelência vem de um partido onde tem muita gente também que está envolvido com essa situação. Eu acho que é um momento que nós fazemos a né, uma limpeza geral no nosso Congresso, para que de fato não possamos ficar apenas nos discursos, mas que as nossas ações reflitam nas nossas escolhas e a gente possa de fato ter um Brasil melhor. Parabéns a Vossa Excelência por esse momento de reflexão, de lucidez da política, porque infelizmente nos falta isso hoje, para a nossa vergonha, mas que de fato nós possamos provocar isso com mais eficiência. Obrigado, vereador. Eu agradeço não apenas a parte de Vossa Excelência, mas também o tempo que foi disponibilizado para que a gente continuasse essa conversa, esse nosso essa troca de informações, de experiências, de posicionamentos. Enquanto Vossa Excelência colocava tão bem contextualizando a crise atual, a mim veio a reflexão, vereador Renato Antunes, que o presidente Michel Temer, ele poderá levar, vereador Carlos Gueiros, talvez ao fim dessa Constituição de 1988. A crise, ela pode se aprofundar de tal forma que não haja solução institucional a ser tomada sem que haja uma forte ruptura. E talvez haja movimentos que já existem, mas que sejam robustecidos do ponto de vista de uma nova Constituinte. De uma nova Constituinte onde a gente possa discutir qual é a política que nós queremos, ou que a população quer, afinal. Também é preciso que a gente aqui coloque a população na posição de responsável pelo sistema que está aí. Na medida em que comportamentos da população, comportamentos lenientes, levaram a este quadro. A população sabia, ao reeleger Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, que ele estava envolvido diretamente nos acontecimentos do chamado mensalão, que a sua campanha havia recebido dinheiro, inclusive via recursos do exterior, por parte do que foi revelado pelo seu principal marqueteiro, Duda Mendonça. E o presidente justificou tudo no que se referia a problema de Caixa 2, como se fosse um problema menor. A população concordou com o presidente e a maioria o reelegeu. Então, a população sinalizou o quê? Que se o presidente ele dá uma justificativa de que houve a transgressão e ele confirma a transgressão e a população vota e reelege, a população está simplesmente sinalizando que ela não se incomoda com o comportamento transgressor da autoridade máxima, que é o chefe de Estado. E é importante que a gente volte a colocar os termos, inclusive, da última entrevista do Joesley Batista à revista Época. Corrupção sempre existiu no país, como existe em maior ou menor intensidade em qualquer parte do planeta. Mas a sistematização da corrupção, ela é produto novo. É produto deste governo que Michel Temer sucede, governo Dilma Rousseff, que sucedeu o governo Michel Temer, onde todos os órgãos estão atingidos. Nada escapou. Antigamente se falava, ali é um foco de corrupção, ou é na Sudene, ou é na Sudã. Eram focos. Hoje, o que se foi revelado, e quando você tem campeões, entre aspas, conforme produzidos pelo governo do PT e dos seus aliados, PMDB, principalmente, como Ike Batista, Joesley Batista, Marcelo Odebrecht, é destruidor, na medida em que o sistema passa a funcionar dentro de uma lógica cleptocrata. Todos os partidos estão envolvidos, é verdade, mas com um grau de responsabilidade diferente. Até mesmo porque uma coisa está no governo, outra coisa está na oposição.
Quem tem acesso ao governo, é lógico que são os partidos do governo. Não obstante, quem foi pego deve ser punido. Inclusive, quando houve a gravação que foi revelada do presidente do meu partido, Aécio Neves, com o Joelas Batista, que ficou rico com o dinheiro do esquema deste governo de continuidade corrupto, imediatamente fui para todos os meios possíveis para dizer que o presidente Aécio Neves havia perdido as condições objetivas de continuar na presidência do PSDB. O comportamento deve ser este, a gente responsabilizar todos, mas hoje eu tenho absoluta certeza que as atenções devem estar voltadas para a superação da crise. E a superação da crise, senhor presidente, eu tenho plena convicção que está numa reformulação geral do sistema, inclusive desse sistema presidencialista que tem sido, nesses últimos anos, incapaz de permitir que um governo seja rapidamente superado para que haja a oxigenação da política a partir da legitimação, a partir de um processo democrático, coisa que nós estamos hoje observando a dificuldade de permanência nesse sistema de eleições problemáticas, não apenas para o Legislativo, mas também para o Executivo. A saída, o quanto antes, de Michel Temer seria um grande favor ao Brasil. E espero que a gente sobreviva a este contexto com esta Constituição. Mas, lamentavelmente, hoje, para concluir, senhor presidente, o comentário do jornalista Arnaldo Jabor foi muito interessante, no sentido de que ele dizia, olha, a atual crise ela é de tamanha dificuldade que nem os analistas estão sendo capazes de apresentar mais nada em termos de análise que seja capaz de apontar qual é a saída para nos tirar dessa situação de extrema gravidade de crise política, econômica e social. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria consultar o vereador Renato Anucci se Vossa Excelência vai usar o tempo que lhe sobra, se poderia passar para ele, para que ele não... Então, Vossa Excelência tem para terminar os 5 minutos. Então, muito obrigado, senhor presidente. Então, para concluir, a saída do presidente Michel Temer aliviaria bastante esta nossa crise que nós vivemos. Embora saída pela renúncia implicaria em 30 dias convocação para uma eleição pelo Congresso Nacional, eleição indireta. Saída temporária do presidente pela via da denúncia, se a denúncia for acatada, significará um afastamento de 6 meses, bem mais longa. Em todas as duas hipóteses, Rodrigo Maia assumiria por 30 dias ou por 6 meses, até 6 meses. A diferença é que, se ele renunciar e Rodrigo Maia assumir, passamos adiante. E Rodrigo Maia pode ser o condutor da eleição presidencial de 2018. No entanto, a saída temporária pela via da denúncia, a aceitação, o juízo de admissibilidade sendo feito pela Câmara dos Deputados, implicará paralisia do país, porque nós assistimos essa novela. Serão meses e meses de leitura de relatório, de denúncia, de aprovação na Câmara, de comissão na Câmara, comissão no Senado, aprovação no Senado, e o país, lamentavelmente, não comporta mais uma... Bem, não é que não comporte mais, até porque, se for, teremos que enfrentar. Mas, se esse for o caminho, será um caminho de muito mais sofrimento. Senhor presidente, muito obrigado pela generosidade do tempo que foi concedido. Muito obrigado.